Fala galera, tudo certo com vocês? Prof. Flávia aqui para a gente falar sobre mais uma substância química que vai cair na tua prova do Enem. E como essa é a semana do Dia Mundial da Água, no dia 22 de março, eu escolhi falar dessa substância que com certeza está tanto em questões do Enem quanto na sua vida todos os dias. Mas antes de começar a aula, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, que isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade gratuito aqui no YouTube. Mas então é isso, pessoal, bora para a aula. Vamos falar tudo sobre a água, vamos falar sobre as ligações existentes nessa molécula, a sua estrutura e as suas propriedades, as suas características. Afinal, o Enem, as habilidades do Enem cobram muito que a gente olhe para as características de cada substância em si. Vamos falar sobre as hidrelétricas, que afinal é a principal fonte de obtenção de energia elétrica no Brasil atualmente. E também é muito importante para o Enem esses outros tópicos aqui, que são sobre o tratamento da água, sobre as estações de tratamento de água, que envolvem vários processos de separação de misturas. E isso está muito atrelado à habilidade de número 8, que é sobre a gente fazer uma análise das etapas de obtenção e produção aí de diferentes matérias-primas. Então, para a gente conseguir tratar água, envolve várias etapas e a gente precisa saber olhar para elas. Também, para tratar os esgotos, entender quais são os contaminantes e que problemas isso pode gerar. Isso aqui, gente, esses dois tópicos, tratamento de água e estação de tratamento de esgoto, vocês encontram aqui num vídeo no canal sobre água e a habilidade de número 8. E esses outros tópicos, chuva ácida, acidificação dos oceanos e eutrofização, vocês também encontram num vídeo aqui do canal falando sobre problemas ambientais. Procurem por esse título que vocês vão achar. É muita coisa para falar de água, a gente ficaria aqui horas e é para ser uma aula rápida. Então, como esses outros assuntos já tem aqui no canal e eu indiquei para vocês, vou deixar os links dos vídeos dessas duas aulas aqui na descrição. Nessa aula a gente vai falar principalmente sobre as características aqui da molécula de água e sobre as hidrelétricas e sua importância para o nosso país, porque isso também aparece bastante no Enem. Lembrando que dia 22 de março é o Dia Mundial da Água, certo? Então, vamos começar falando dessa molécula e das características dela. Bem, a água é formada por hidrogênio e oxigênio, que são ametais, certo? Portanto, é formada por ligações covalentes, aí, com compartilhamento de elétrons. Ela tem essa geometria angular por conta dos dois pares de elétrons que ficam aqui em cima do oxigênio, que vão empurrar aqui, as ligações da molécula para formar essa angulação, que a gente chama, então, de geometria angular. A molécula de água é uma molécula bastante polar e ela solubiliza aí uma gama enorme de substâncias polares, certo? E a gente chama ela de solvente universal por conta disso. Entre as moléculas de água, como a água é uma molécula que possui, hidrogênio e oxigênio em sua estrutura, então, entre uma molécula de água e outra, surgem forças de atração que a gente chama de ligações de hidrogênio, que são as novas, as antigas pontes de hidrogênio, hoje a gente chama de ligações. Além disso, a água é uma substância inorgânica, gente. Ela pertence à função óxido, afinal, ela possui dois elementos em sua estrutura, sendo um deles o oxigênio, e ela é uma substância anfótera. O que significa anfótera? Significa que, apesar de neutra, ela pode, em uma reação, reagir como ácido ou, dependendo com qual substância eu misturo ela pode reagir como base. Anfótero quer dizer isso, que ela é meio duas caras, certo? E aí falamos das características e agora vamos entender como que a gente consegue obter energia a partir da água. Bem, a partir da água a gente consegue obter a partir das hidrelétricas, certo? O que acontece numa hidrelétrica? A gente vai ter que construir uma represa. Para quê? Para que comece, a água comece a se acumular e aí isso forma-se assim um reservatório. Aqui em cima a gente tem uma energia potencial, afinal a água está lá em cima na represa, toda energia contida ali naquela água, a gente chama, a gente diz que é uma energia mecânica do tipo
potencial. Por quê? Porque depois disso, galera, depois de estar aqui em cima, ela vai descer aqui, né? E toda a energia potencial vai se transformar em energia cinética, certo? Então, toda energia potencial se transforma em cinética, a gente continua tendo energia mecânica. Ao chegar aqui na turbina, essa energia cinética vai fazer com que a turbina se mova, a gente continua ali com energia mecânica, certo? E no gerador é que essa energia mecânica vai, de fato, se transformar em energia elétrica, depois o transformador vai, então, levar essa energia para usina geradora e depois ela vai ser distribuída. Essa é uma parte aqui mais da física, mas que pode aparecer na prova de vocês, essas transformações de energia que ocorrem numa hidrelétrica. Ela é a principal fonte de energia elétrica do Brasil, certo? O Brasil tem três, né, das maiores hidrelétricas do mundo, sendo que uma é a de Belo Monte e a outra é a de Itaipu. É considerado uma fonte renovável porque a gente consegue obter energia a partir do movimento da água e não do seu consumo, a gente não consome água. Ela é considerada, coloquei aqui entre aspas, né, porque já apareceram questões controversas no Enem. E a ciência, ela é um pouco controversa. Existem linhas que dizem que ela é uma energia limpa, porque ela não emite gases de efeito estufa, mas ao longo dos anos começaram a aparecer diversos estudos que mostraram que elas emitem sim. Por quê, gente? Porque quando a gente constrói uma represa e a água começa a se represar, ela começa a inundar regiões. E aí, muitas plantas, muita vegetação ali que está ao redor, próximo do rio, quando são inundadas, ficam submersas, certo? Então, essa vegetação fica submersa, começa a se decompor e produz o quê? Metano, certo, galera? Metano, que é um dos principais gases de efeito estufa, aquele que é produzido também na pecuária. Além disso, então, além de causar toda uma modificação da vegetação ribeirinha, a gente tem uma alteração no próprio ecossistema aquático, que vai interferir aí na reprodução e até mesmo na sobrevivência dos peixes, porque se algum peixinho entrar por aqui, a diferença de pressão aqui pode fazer com que os olhos saltem saltem para fora, o intestino saia pelo ânus e assim por diante. Algumas pesquisas mostram também essa grande alteração aí, principalmente também na reprodução dos peixes. Além disso, as hidrelétricas geram conflitos políticos e sociais. É só a gente pensar como é que foi a questão da construção da usina de Belo Monte aqui no Brasil. Por quê? Porque existem comunidades ribeirinhas que moram nas margens desses rios e que precisam ser retiradas para a construção dessas represas. Então, aqui trazemos aí tantos pontos positivos das hidrelétricas quanto pontos negativos. E para finalizar essa aula de água, eu trago para vocês aqui, também vou deixar na descrição do vídeo, esse site aqui, que se chama Mapa da Água, que você pode clicar, então, procurar aqui, digitar aqui o nome do seu município, e aí vai dizer, né, quais são os contaminantes presentes na água do seu município, tanto os que são acima do limite de segurança, quanto os que existem, que estão ali presentes, mas estão dentro do limite de segurança, ou seja, estão numa concentração inferior aí ao limite, né? E aí, gente, tem alguns municípios que não têm dados, mas vocês podem ver que a cor com que o município está pintado reflete, então, por exemplo, se a gente olhar esse município aqui, com certeza ele está com alguma substância acima do limite de segurança, e essas aqui mais vermelho, mais escuras, são aquelas que podem gerar doenças crônicas mais perigosas, como o câncer. Então, tentem procurar a cidade de vocês aí embaixo e contem pra gente nos comentários qual substância perigosa ou crítica foi encontrada na água da cidade de vocês. Não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Espero que tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de assistir também os vídeos que estão indicados aqui, porque água cai muito no Enem, tá bem? Nos vemos na próxima.